Olá, que a graça do Senhor Jesus Cristo esteja sobre a tua vida. Eu quero nesse vídeo dar continuidade ao vídeo anterior que eu gravei, que foi sobre Lucas 15, a parábola do filho pródigo. E eu quero dar continuidade aqui, esse aqui vai ser Favor de Deus 2. Aquele anterior, Favor de Deus, esse aqui, Favor de Deus 2. Porque eu preciso abordar aqui um ponto, né, dentre tantos pontos que tem a parábola do filho pródigo, mas eu quero abordar um ponto aqui com você. Em primeiro lugar, relembrando aqui, que esse pai da parábola, Lucas 15, ele tipifica Deus, e os dois filhos tipificam as duas alianças. O filho mais velho, ele tipifica a aliança, a antiga aliança, a aliança do Sinai, a aliança de Moisés, a aliança da lei. E o filho mais novo, ele tipifica a aliança da graça, ou a nova aliança, aliança em Cristo, aliança do Calvário, favor de Deus. Há uma diferença drástica nessas duas realidades, antiga aliança e nova aliança, e também da nossa posição em Deus, da nossa posição em Cristo. E eu quero começar perguntando, como você vive diante de Deus? Eu quero trabalhar essa questão aqui nesse vídeo. Como você vive diante de Deus? Eu quero destacar aqui a posição do filho mais velho que fica em casa com o pai. E quando o pai dá uma festa para o filho mais novo que volta, e o pai, sentindo que o filho mais velho estava indignado, não aceitando a posição do pai nem a posição do irmão mais novo, o pai vai falar com ele lá fora. E no versículo 29, há uma fala que eu quero destacar, que é a fala do filho mais velho. E ele diz para aquele pai: Pai, todo o tempo eu tenho vivido aqui ao teu lado como um escravo, cumprindo as tuas ordens. Mas o Senhor nunca me deu um cabrito para eu festejar com os meus amigos. Mas esse teu filho, depois de ter gastado tudo e voltou, o Senhor manda matar o novilho gordo para ele. Quer dizer, o Senhor o enche de honras. Eu vivo aqui como um escravo, como um trabalhador, continuamente cumprindo as tuas ordens. E aquele pai tenta dialogar com o filho: Filho, esse teu irmão, esse meu filho estava morto e reviveu. Como eu disse, o filho mais velho tipifica a aliança da lei e o filho mais novo tipifica a aliança da graça. Essa palavra do pai, esse meu filho estava morto, o apóstolo Paulo, quando ele escreve a carta aos Romanos, capítulo 2, no versículo 1, ele diz: Vós que estáveis mortos em vossos delitos e pecados. No versículo 11 do capítulo 2 de Efésios, o apóstolo Paulo diz: Sabeis que anteriormente vós erais gentios, desligados das alianças, dos patriarcas, do templo, das alianças, está desligado de tudo, sem Deus no mundo. Mas Deus nos deu vida em Cristo Jesus. Então, eu e você que não temos sangue de judeu, não somos israelitas, nós somos gentios, oriundos dos gentios. Hoje somos de Cristo, somos do reino de Deus. Mas aqui, em contraposição a isso, que esse filho, é importante que nós entendamos qual é a nossa posição, quem nós somos. Nós recebemos o evangelho dos gentios, né? Pregado aos gentios. Aqui, quando o filho mais novo volta, que eram os gentios, ele se volta para Deus, no versículo 19, aquele filho ensaia o que ele vai dizer para o pai quando ele chegar lá. E no versículo 21, tem a prática, ele coloca em execução o que ele planejou. Então, quando ele chega e o pai o abraça, ele diz: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho.
trata-me como um dos teus trabalhadores. Faça-me um dos teus empregados, dos teus servos, dos teus escravos. Mas o pai, no versículo 22, diz aos servos: depressa, tragam a melhor roupa e vistam nele. Coloquem anel no seu dedo, sandálias nos seus pés. O que eu quero destacar com isso? Enquanto o filho mais velho afirma que vivia como escravo, que nunca usufruiu, nunca desfrutou da posição de filho, vivia como escravo cumprindo ordens. O filho mais novo agora volta se achando indigno de ser chamado filho, e ele diz: faça-me um dos teus trabalhadores, um dos teus servos. Mas o pai não deu ouvido àquele filho. O pai não deixou aquele filho prosseguir na sua conversa, na sua fala. Mas ele manda que rapidamente o vistam, né? Coloque ele na posição de filho, de honra. Agora veja, o que um pai sensato, um pai que pensa, um pai que ama, jamais quer é que o seu filho viva como um escravo para ele, como um servo para ele. Embora Jesus Cristo tenha trazido a graça, e ele seja a própria graça, e inaugurou a graça há mais de 2000 anos, a graça ainda não é conhecida, a graça ainda não é vivida. Muito embora se diga eu vivo pela graça, não vive pela graça, vive como servo. Eu não estou falando como crítica, mas existem pessoas que conhecem a Bíblia, conhecem a Deus, se relacionam com Deus, mas se relacionam com Deus como escravo, como servo, e ainda fazem questão, às vezes, estou falando até para a sua advertência, mude essa linguagem, né? Porque eles fazem questão de dizer: eu sou um servo do Deus vivo, eu sou uma serva do Deus Altíssimo. Sabe, esse filho disse: pai, trata-me como um dos teus servos. O pai não quis saber disso. O pai não quer filhos vivendo como servos, como escravos. O pai quer filho. Jesus, na oração que ele ensinou, a oração do Pai Nosso, ele disse: quando vocês orarem, diga: Pai Nosso que estás nos céus. Sabe, pensa comigo. Seja você pai ou mãe, eu estou falando pai e mãe aqui no sentido do amor, não na posição. Eu quero que você entenda a posição de um pai e de uma mãe, se colocando na condição de Deus. Não existe coisa mais rica, mais cara, mais preciosa para um pai e uma mãe do que quando seu filho cresce, começa a crescer, começa a falar. E às vezes o pai diz: sabe qual foi a primeira coisa que meu filho disse? Pai. A primeira coisa que meu filho disse foi mãe. Sabe o que ele está falando? Pai. Porque não existe coisa mais cara do que isso. Um filho se relacionar com o pai. O pai não se agrada se a primeira palavra do filho for Senhor. Ele me respeita, ele me chama de Senhor. Não, pai, mãe. Sabe, na aliança de Cristo, na aliança da graça, na nova aliança, Deus nos fez filhos. O apóstolo Paulo, em Romanos 8,16, diz: o Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos. E o versículo 17 de Romanos 8 diz: e se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Tudo que Cristo fez foi para que nós fôssemos colocados na posição de filhos. Você é filho. Se você tem a Cristo, se você recebeu a Cristo no seu coração, se você tem essa realidade em Deus, você se entregou a Cristo, você crê em Cristo, você crê na obra de Cristo, você tem o Espírito Santo habitando no teu coração, você foi feito filho, e tudo que Deus quer é que você se relacione com Ele como filho. Deus não tem prazer nenhum em um filho se relacionar com Ele como um servo, como um escravo, e apenas vê-lo como um Senhor, como aquele que dá ordens. Não, Deus é Pai.
Na nova aliança nós somos filhos. E tudo que Deus quer é que nós desfrutemos da posição de filho. É triste para um pai que tem um filho que nunca o reconheça como pai, que nunca se relaciona com ele como pai, que nunca o chame de pai, que nunca diga: pai, eu te amo, pai, o Senhor é tudo para mim, o Senhor é um modelo de vida para mim. Qualquer pai se entristece com isso. E o que se destaca para mim é que aquele pai que tipifica Deus, ele não aceitou aquele filho vivendo na posição de servo, de escravo. Não queira ser um escravo voluntário, querendo viver de serviços para Deus. Desfrute da posição de filho. Desfrute da herança que Cristo reparte com você. Não se esqueça, você é filho. E eu encerro aqui perguntando: como você está vivendo diante de Deus? Não viva como servo, viva como filho que você é em Cristo Jesus. E que tua vida seja enriquecida e você faça parte da família de Deus. Amém.